Salve, salve rapaziadinha, Guilherme Vedana aqui no canal do YouTube da Stock Sport para trazer aquele quadro que já virou tradicional, que é o Análise com Gui Vedana. Hoje eu estou fazendo esse formato em pé para vocês, que eu gosto de caminhar, de gesticular, e hoje a gente vai fazer uma análise de Marcílio Dias e São José. Mas antes da gente fazer essa análise e começar a falar especificamente do jogo e o que aconteceu nele, cara, vamos fazer o seguinte, ó, as redes sociais não tá aparecendo aqui na tela para vocês, segue a gente nas redes sociais, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o like. Aqui no canto da tela tá mostrando para vocês. Vocês vão descer a tela, clica no botãozinho, clicou no inscrever, vai ter um sininho. Clica lá no sininho, clique em todas. Depois que clicar em todas as notificações do canal do YouTube da Stock Sport, você vai receber no seu celular ou no seu, enfim, qualquer aparelho tecnológico aí. Bora lá, vamos falar sobre esse jogo entre Marcílio Dias e São José. Vamos falar de pontos importantes e interessantes dessa partida. Né? Primeira partida no comando de Lúcio Flávio como novo técnico do Marcílio Dias, e já deu para ver uma postura muito diferente. E aí vai algumas coisas de diferente. Primeiro, a postura do time em campo, uma diferença muito grande do que a gente via no Marcílio nos últimos tempos. E eu digo nos últimos tempos, tem uns 2 anos. Pelo menos que eu acompanho o futebol catarinense mais de perto, tem uns 2 anos. E eu falei, não, fazia tempo que eu não via a atitude que eu vi do Marcílio Dias em campo, como eu vi em algumas outras oportunidades. E isso passa muito pelo desenho e modelo tático que o Lúcio Flávio adota como um técnico. Vai lembrar que ele está no início da carreira dele como treinador. Foi um excelente atleta jogando pelo Botafogo, mas como treinador é o seu início. Já teve alguns outros trabalhos, mas ainda é começo de carreira nesta função. E a gente sabe que nessa função é sempre muito difícil porque a responsabilidade, às vezes, ela cai só no treinador. Às vezes os jogadores são muito blindados e o técnico fica como uma figura. E aí a primeira figura a ser atacada sempre vai ser o treinador. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Mas vamos lá, vamos passar para o que aconteceu no jogo em si. A gente teve um Marcílio Dias, primeiro eu já vou deixar a escalação para vocês darem uma olhada. A gente já teve um Marcílio Dias com um desenho tático diferente. O desenho tático tradicional do futebol, que funciona muito bem, que é o 4-3-3. O 4-3-3, jogando com 2 pontas abertos, 2 atacantes na linha de campo, e um centroavante, deixando muito claro o que vai ser esse time do Lúcio Flávio. É um time que vai atacar muito e vai sofrer muito na defesa. Esse é um ponto, o ponto positivo vai atacar muito, vai ter mais volume de jogo, vai ter mais criatividade. Esse estilo, por exemplo, você deixa o Cezinha mais leve em campo, que jogou muito bem contra o São José, inclusive fez um dos gols. Você deixa mais leve os seus pontas. No caso, ele estava jogando com 2 pontas abertos, isso ajuda. E tem a troca, tu pode trocar. Ele começou com o Luiz Araújo numa ponta. Enfim, assim, são modelos que são interessantes de assistir. Eu, pelo menos, gosto de ver um time que joga no 4-3-3, porque é o que eu considero ideal. Tem a possibilidade de jogar num 4-2-4? Tem, mas o futebol atual, ele não te permite fazer esse tipo de coisa. Mas o que quer dizer é o seguinte, esse 4-3-3 vai ser bom por causa da rodagem de jogadores. Se quer jogar o Cezinha na ponta, tu consegue jogar o Cezinha na ponta e colocar um outro meio armador no meio. Né? Tu consegue fazer uma situação diferente no jogo. Ah, não vou colocar o Cezinha na ponta, vou deixar ele no meio. E vou trocar as funções. Ele jogou com o Robson Luiz de um lado, o Luiz Araújo do outro. Se ele quiser trocar os dois e colocar o Gabriel Lira e o Lucas de Sá, ele vai continuar tendo a mesma característica, ele não perde característica de jogo. O que ele perde na característica de jogo é o centroavante. O Marcílio Dias não tem uma figura de um centroavante reserva. Tem a figura do centroavante titular, que é o Manuel, que inclusive fez seu primeiro gol pelo Marcílio Dias contra o São José, inclusive um dos gols ali, o primeiro gol do jogo. Mas se sai ele, tu não tem uma peça de reposição. Mas isso são coisas que com o tempo vão se apresentar ainda. Mas é um jogo muito interessante. Qual que é o ponto negativo de toda essa história? Cara, é um time que sofre muito na defesa. Sofre muito na defesa. Porque ele abre mão de jogar com o segundo volante. Ele joga com 2 meia armadores e um volante. Ou seja, ele começou com o Felipe Baiano, Roldan e Cezinha.
Roldan e Cezinha são muito mais armadores do que defensivos. O Roldan é um pouco mais defensivo, mas não é um exímio marcador, mas se precisar dele para marcar, ele vai marcar. E você abre mão um pouco da defesa, porque você vai sofrer muito contra-ataque. E tu vai se jogar muito para frente. E foi o que aconteceu. Claudinho, Bruno Boca, Lucas Mazetti e Luan, que jogaram nessa primeira linha de defesa, sofreram um pouquinho. Muita bola nas costas, muito espaço para o São José jogar. E o outro lado é o seguinte: o São José é uma equipe que não pontuou na Série D. São 3 jogos e 3 derrotas. É uma equipe que vem de um momento tenebroso. E isso ajudou o Marcílio Dias a jogar mais leve. Lógico que as coisas elas vão depender do contexto. Agora, o próximo adversário do Marcílio é o Blumenau. E é um Blumenau que está invicto, que ganhou as 3 partidas, que pontuou, é líder, está com 9 pontos na tabela. Ganhou do Azures, ganhou todas as rodadas que vem em sequência, ganhou, e ganhou do São José, inclusive, por 3-0, lá em Porto Alegre. Então, vai ter que adequar muito bem o esquema tático a ser usado diante do adversário que vai enfrentar.